Fernanda Cabral, com apenas 22 anos, morreu no Rio de Janeiro no começo de 2022. Depois de 13 dias internada, ninguém conseguia explicar o que levou uma jovem a óbito de maneira tão estranha. Meses depois, seu irmão Bruno, com 16 anos, também começou a passar mal com os mesmos sintomas de Fernanda: visão turva, falta de ar, falando enrolado. Mas diferente da irmã, ele sobreviveu. Desconfiada, a mãe de Fernanda e Bruno foi até a polícia para prestar queixa. Para ela, seus filhos tinham sido envenenados. E a envenenadora, no caso, era uma mulher bem próxima de todos, a madrasta de Fernanda e Bruno, Cíntia Mariano. Confirmando o pior dos personagens de Contos de Fadas, Cíntia vestiu a fantasia de madrasta má e colocou o veneno não numa maçã, mas no feijão que serviu para o enteado almoçar. No feijão, além de tempero, ela colocou chumbinho para matar rato. Para a polícia, a motivação de tudo isso é os ciúmes. Cíntia não queria dividir a atenção do marido com seu passado, e Fernanda e Bruno eram a representação máxima do que ele já tinha vivido. Com as investigações em curso, o modus operandi da madrasta se mostrou mais habitual que se pensava. Cíntia já estaria usando esse método de envenenar seus desafetos há décadas. Tudo indica que Cíntia seria a responsável pela morte de um ex-namorado em 2018, a morte de um vizinho em 2020 e ela ainda teria feito uma tentativa de homicídio com uma criança. Tudo isso 20 anos atrás. Com a repercussão do crime, Cíntia é levada às pressas para o hospital, fazendo assim chantagem emocional com seu filho para que ele assumisse o crime. Além de matar os enteados, Cíntia não teria qualquer problema em trancar o próprio filho numa cadeia para que ela continuasse livre. Com a liberação dos laudos médicos que comprovaram o envenenamento de Fernanda e Bruno, Cíntia confessou para seus 2 filhos o que ela é de verdade. A filha legítima perguntou para Cíntia se ela realmente tinha dado fim à vida de Fernanda e ainda tentado matar Bruno. A resposta foi seca e definitiva. Ela disse: sim, eu fiz isso. Hoje, Cíntia está presa preventivamente e seus 2 filhos não têm mais contato com ela. O que faz uma mulher ir além dos limites para ter o marido só para ela? Os ciúmes pode ser a motivação para essa história? Ou seria, na verdade, um prazer doentio em ver o outro sofrer? Quem responde é a perita e criminal profiling doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela, muito obrigado por estarmos já no nosso 3º programa, que venham mais 300. Ótimo. Eu adoro conversar e eu adoro conversar com você. Então somos 2. Eu também adoro conversar com você, então tá tudo bem. Então, estamos juntos, estamos em casa. Estamos Literalmente juntos. estamos em casa. Muito obrigado. Em casa. Doutora, então, para a gente começar o nosso caso da madrasta envenenadora, dá nome até de filme B de terror. Doutora, que crime é esse? Então, Beto, de repente surgiu, né, essa matéria, começou a pipocar na imprensa dessa madrasta que supostamente, né, teria relação com uns casos estranhos que estavam acontecendo numa família, né? Então, primeiro apareceu, que eu acho que surgiu mesmo a partir do garoto, não foi nem que são 2 irmãos, né? Filhos do marido, então são enteados dessa moça, que é a Cíntia, né? Cíntia Mariano. Cíntia Mariano. Né? Mariano, o que apareceu primeiro foi o garoto, porque ele passou mal, né? E ele viu que tinha alguma coisa diferente na comida dele, um feijão que ela tinha dado para ele, então ele viu que tinha umas bolinhas azul, uma coisa brilhante, sentiu um gosto amargo, tinha lá um caldo, ele tirou, aí teve o lance dela até apagar as luzes e dar novamente o prato para ele, mas ele começou a passar mal, chegou em casa, passando muito mal, foi para o hospital, e ele relatou. Então os médicos já falaram, espera um pouquinho, você viu alguma coisa? Tinha umas bolinhas, umas coisas meio azuladas, tá, um sabor ruim, amargo. Aí, como ele teve condição de falar com os médicos, ele já associou com a comida, né, a coisa aflorou. Porque exatamente 2 meses antes, um pouco antes, a irmã havia falecido. E ela apresentava os mesmos sintomas. Um mal-estar terrível, dor
né, no estômago, só que ela, eu acredito que ela já tenha ido para o hospital, ela não fez a ligação, né, que poderia ter sido envenenada, e os médicos, sem saber, cuida, ela teve uma parada respiratória, cardiorrespiratória, e acabou falecendo. Então, 2 meses antes, a irmã falece. E, na sequência, esse garoto começa a passar mal. Quer dizer, tudo começou porque ele viu, ele percebeu, quando ele chegou no hospital, ele comentou, aí os médicos, opa, tem alguma coisa. E, na verdade, né, ele realmente foi envenenado. Felizmente, né, ele sobreviveu, e aí chegaram no tal do veneno, que seria o chumbinho. E aí é interessante que eu estava lendo todas as reportagens que saíram, as pessoas fazem a maior confusão. Então, escuta assim, chumbinho, acha que é um veneno à base de chumbo. E não tem nada a ver. Nossa, encontraram uma quantidade de chumbo exorbitante. Não, não é chumbo. Chumbinho é o nome que se dá vulgarmente a esse veneno, que deriva, né, de um agrotóxico, porque alguns grãos têm cor de grafite, ou cor acinzentada, ou meio cinza azulado, que é o famoso, né, carbamato, que é esse que eles utilizam, que tiraram lá da roça, onde é utilizado, que também não é permitido, é um tipo de agrotóxico não permitido aqui no Brasil, não tem licença da Anvisa, e praticamente é o que é mais utilizado, porque ele é extremamente tóxico, né, esse carbamato. Mata peixe, mata os animais, ser humano, ele tem e é impressionante. Eu estava lendo, até fui fazer uma pesquisa a respeito disso, que é assim, no meio rural, ele é muito utilizado, e isso vem de outros países, e contrabando, eles dão um jeito de ter acesso a isso, algo que é proibido. É usado para plantação ainda, é isso? Para plantas, exatamente. Olha só, diz que chega assim a 92%, Beto. Eu falei, gente, nós estamos aqui totalmente expostos a esse tipo de coisa. Como é que pode chegar a isso? E, doutora, ele também é usado para matar rato, não é isso? É o veneno de matar rato? Vulgarmente. Mas ele não é eficiente para matar rato. Ele não é. Porque mata gente, mata rato? Mata gente, exato. Mas por que ele não é eficiente? Quando você coloca isso, ele mata tudo. Entendeu? Qualquer coisa, qualquer ser vivo. Na família, né, no grupo dos ratos, sempre é o mais velho que come primeiro. Então, quando eles chegam, esse rato, que é mais velho, come, e o efeito é muito rápido, ele come e morre. Então, os outros vão embora. Então, efetivamente, ele não é bom como um raticida. Existem outros né, venenos e outras substâncias aí que são muito mais eficazes do que o carbamato. Entendi. Então, não é que ele não mata rato porque ele não é um bom veneno, é porque o rato é mais inteligente que o veneno. Exatamente, porque ele come. A reação é quase que imediata, é um sofrimento aquilo, da hemorragia interna. Olha, é uma complicação. E o animal morre, então, naquela estrutura, né, dos ratos, os outros olham e falam, pô, comeu, morreu, eu não vou comer. Sai. Então, ele não é um veneno eficaz, certo? E continua, né? E, atualmente, quando a gente encontra algum caso, você tem uma suspeita que seja envenenamento, é com carbamato. As pessoas têm acesso a isso, tanto para envenenar outras, como para se envenenar e cometer suicídio. Interessante, né? Só que para o ser humano ele não é tão imediato, não é, doutora? Não, você já começa a passar mal sim. Sofrimento? Não, tem, né? Todo veneno, ele leva um sofrimento, né, muito grande. É extremamente cruel, veneno. Né? Isso, inclusive, tem que ser colocado no laudo necroscópico, né? Se foi por meio cruel, veneno, porque o veneno E a pessoa que envenena o outro, ela tem aí uma característica sádica impressionante, né? Ultra, né? Sádico. Porque ele se deleita com isso, né? Ele sabe que está colocando algo extremamente tóxico, ele se deleita com o indivíduo passando mal, né? E a gente pensa até no arsênico, né? Que é muito utilizado, sempre foi muito utilizado na história, que você vai dando aos poucos e a pessoa vai passando mal. A pessoa já não dá uma carga já pesada, né? Ela quer acompanhar o sofrimento do outro até que ele morra, né?
E O chumbinho, ele é que nem arsênico, pode ir aos poucos, você pode te dar hoje, amanhã, ou não, o chumbinho, se não der hoje, se não tá agora... chumbinho já é algo mais o arsênico, as pessoas dão em pequenas quantidades, mínimas quantidades. Na verdade, né, essas substâncias elas estão muito presentes na nossa vida. É estranho, né? São várias substâncias, o mercúrio, o tálio, o arsênico, né? Você se encontra em adubo, ele está muito presente na nossa vida, né? E até tem uma frase famosa, que é do Paracelso, né? Que a diferença entre medicamento e veneno, né, é a dose. É a dose. Então, é a dose. E falando em Exatamente. dose, o menino... Porque, assim, como a senhora estava contando do crime, que a gente vai voltar para chegar nela, mas quem chega primeiro é a segunda vítima, que é o Bruno, né? Que é o filho, o segundo, o menino mais novo. Ele não morre pela quantidade ou porque ele é atendido logo? Eu acho que foram as duas coisas, né? Primeiro, a quantidade, porque ele estranhou. Aí Ele para de não comer. comeu exatamente. Ele já percebeu, ela coloca de novo e ele percebe isso. Você vê que ele já chega em casa passando mal. Então, foi a dose, né? E o fato dele contar, dele conseguir passar isso para os médicos. Olha, a minha madrasta me deu lá um feijão, eu achei estranho aquilo, tinha umas bolinhas. Então, os médicos, opa, tá, já sabe da história do tal do chumbinho, porque isso é que está sendo mais utilizado hoje em dia. Nem tanto para homicídio, mas para suicídio. Os casos que eu vi mais recentes de envenenamento são por carbamato, é o tal famoso chumbinho, que de chumbo não tem nada, viu, gente? É uma outra história, são outras substâncias. Tem antídoto para o chumbinho? Não tem, Tem não que, tem. tem que ter Você sorte tem que de ir seu corpo cuidando, reagir. exato. Lavagem estomacal, e você vai cuidando dos sintomas, não tem um antídoto. Por isso que ele é tão eficiente. Esse garoto ele teve uma sorte, primeiro por ele ter percebido, né, que tinha alguma coisa errada, ele já não ingeriu o que tinha que ingerir, e chegou, passou isso para os médicos. Tem gosto, Tem gosto, ele tem o sabor, sim, porque ele se dissolve. Quando você coloca chumbinho, né, ele acaba se dissolvendo. Né, o calor da comida, ainda mais se coloca na comida, né? Teve uma atriz muito conhecida, trabalhou na Globo, tal, que é a Leila Lopes, se eu não me engano. Ela cometeu suicídio, ela colocou chumbinho na pizza. Comeu. Então, foi encontrar, exato, tanto nela quanto na pizza que estava lá. Entendeu? Então, ele é muito eficiente. Não é imediato, você toma e cai, mas existe um sofrimento, ele já começa a fazer efeito e é um sofrimento danado. Então, veja, ela fez com a primeira, né, com a enteada, deu certo. Se realmente procede a história que ela poderia ter feito isso com um ex-namorado ou com um vizinho, então foram ocasiões em que ela foi muito eficiente nisso. Né? Então, ela viu que ela conseguia. E isso motiva ela a continuar fazendo. E conseguia não só matar, mas não ser presa, né? Presa, passar. Né? E a verdade é assim, se não tem alguém que possa levantar uma suspeita, acaba passando batido, viu, Beto? Tem exame? Mesmo assim, os sintomas, você pode ver, se você vai ver conteúdo estomacal, pode ser que você veja, fazer exame, né, de material, você vai constatar ali a substância. Eu não sei se em hospitais tem a possibilidade, mas o Instituto Médico Legal, o setor de toxicologia, ele detecta isso, tranquilamente, porque é muito utilizado também para matar animal. É vizinho que joga, porque a vizinha tem cachorro, põe lá o chumbinho na salsicha, põe o chumbinho, você entendeu? É uma crueldade. Então, nós recebemos muito isso. E é vendido Muito fácil, né? Exatamente. Eu fui até pesquisar, falei, gente, como é que essas pessoas têm acesso a isso? Se é um produto proibido, sempre foi. Mas é contrabando, entendeu? É um pessoal que, sabe, aqui no Brasil entra por muitos outros países e as pessoas pegam, esse negócio veio realmente da área rural e veio para a cidade e se espalhou isso. É bom o veneno de rato. E, na verdade, ele nem é. Para quem é entendido disso e trabalha com esse tipo de coisa, de pesticida, né, eles falam, gente, isso aí não tem efeito, você não consegue com chumbinho, porque o rato mesmo já é próprio, né, da estrutura lá de vida deles, familiar, de grupo.
o mais velho vai, morre, eles percebem e não comem mais. Então, ele não é eficiente. Né? Dentro do crime da Cíntia, então, só a gente voltando, o menino é o filho mais novo do marido dela. Passa mal, vai para o hospital. E ali começa, ainda não sabemos nada. Aí o que acontece no decorrer do crime? Exato. Me parece que, claro, ele contou, os médicos constataram, falaram, qual foi a última pessoa? Onde você comeu isso? Ah, na casa do meu pai. Foi minha madrasta. Ela ainda tentou, de alguma forma, jogar isso em cima do filho dela biológico. Ela tem 2. Uma garota, né? A Karina, se eu não me engano, Tem uma filha e um filho. E o Lucas, uma filha e um filho. Ela ainda tenta jogar isso na conta do filho e ele se revoltou com essa história. Né? E ele foi à delegacia, levou a mãe, foi com a irmã e falou, não, foi ela que fez isso, foi ela que fez o feijão, ela que colocou. Então, teve aí também o depoimento dos filhos, que foram lá e falaram assim, não, ela faz isso mesmo. E levantaram ainda uma outra história, que o irmão, também o enteado, que é o mais velho desses filhos, aos 6 anos, ela teria tentado também envenenar o garoto com querosene. Você imagina, que os filhos relataram isso. Eles foram até a delegacia, levaram lá, contaram, e falaram, olha, nós não vamos mais, eu não quero mais que nada disso seja divulgado na imprensa. Eles se fecharam, entendeu? Mas, efetivamente, foram os 2, os próprios filhos dela. Falaram, não, ela é capaz de fazer isso, e foi ela que fez. E aí, como é que chegam na primeira vítima? Já, que é a filha. Aí, por que chegam nela? Porque aí, se o garoto ele teve praticamente os mesmos sintomas, constatou nele, é óbvio que a garota fazia 2 meses, ou, sei lá, 1 mês que tinha morrido. Então, ela passou uns dias no hospital, entrou em coma, teve parada cardiorrespiratória e morreu, não foi possível salvá-la. Então, já foi um negócio estranho. Já ficou todo mundo assim, poxa, uma moça jovem, né? Nessa Fernanda, jovem, cheia de vida, de repente começa a passar mal, vai lá, passa uns dias e morre. Aí, o que aconteceu? A investigação já estava né, em andamento, ela já era suspeita, então, vamos pedir uma exumação, porque como é que você vai saber exatamente do que essa moça morreu? Vamos realizar uma exumação. E foi feita, né? Foi feita a exumação. E é nessa exumação que podem ter comprovado via restos no estômago ainda. Sim, nas vísceras. Já tinha aí o quê? 1 mês, mais ou menos, né? Praticamente. Sim, e conseguiram constatar. Foi constatado, sim, carbamato. Né, ou chumbinho, né? Que às vezes ele é misturado com outras substâncias, mas é basicamente o carbamato, né? Com outros venenos, né? Organos fosforados, eles fazem uma mistura aí, e foi constatado. E a Cíntia ainda tentou... Agora não tem, né? Oi? E a Cíntia ainda tentou mandar o feijão para a mãe dos enteados. Também, né? Ela estava a fim de destruir todo mundo, né? Agora é interessante que a justificativa dela é assim, porque eu tenho ciúmes, eu quero ficar mais com o meu marido. Tá, e se o marido largar dela ou o marido, né? O que ela vai fazer? Eu acho que ela mata o cara também, né? Porque se já tem um histórico que a gente não sabe se é verdade ou não, estão investigando, que um ex-namorado, um vizinho, quer dizer, será que é isso mesmo? Ou é porque ela sente prazer em fazer esse tipo de coisa? Porque para ela é divertido, né? Matar as pessoas que estão próximas, porque eu não acredito que uma mulher que faz isso, né? E ainda quer jogar a culpa no filho, ela tem algum apreço por esse homem, né? Por esse marido. Eu ficaria muito preocupada. Eu faço isso porque eu gosto dele e não quero que vocês atrapalhem o meu relacionamento. Mas como? Bom, os filhos já existiam antes dela, né? Esse é um tipo de motivação comum, os ciúmes, a possessividade, ou é uma motivação de ciúmes é sempre uma camuflagem para uma psicopatia, ou se ela é psicopata? Como que é a senhora vê isso? Olha, aqui no caso dela específico, eu acho que isso aí é uma camuflagem, tá? Eu não acredito nessa retórica dela de falar, porque eu tenho ciúmes do meu marido, os filhos ficam aqui, ficam perturbando. Não acredito nisso, principalmente se ficar comprovado que ela já é responsável pelas outras 2 mortes, que eu não sei. Né? Eu não encontrei nada assim, se chegaram a exumar, mas parece que a investigação estava caminhando para isso também. Eles vão para chegar. Aí, realmente, você fala, está parecendo um serial killer, né?
porque nem que seja próximo, eram todos próximos, mas... e a mulher tem muito disso, né? Historicamente, a gente sabe que sempre teve serial killers mulheres. E o que elas faziam? Matavam os maridos, né? Quem estava próximo, os filhos, a mãe, né? E usando o veneno. É interessante, tem isso histórico. Eu vou começar, já avisando aqui, quem estiver assistindo, a trazer casos... vou contar as histórias, né? De casos reais e tal. E uma das primeiras é de uma serial killer inglesa, que matava a Mary Ann, que ela matava os maridos, os filhos dela, os filhos do marido, tudo com arsênico. Não, arsênico é o campeão, né? Historicamente, né? É campeão. Inclusive o Napoleão, né? Foi morto por arsênico. Né? Depois questionavam muito. Esse é fio de cabelo, pouco, né? Pouco, ele vai se acumulando nos fios de cabelo. Fizeram um exame depois de muito tempo, isso é relativamente recente, quando foram lá, pegaram o material para ver exatamente, porque foi uma morte estranha, ele vivia passando mal, tal, aí alguém levantou isso, e foi por ciúmes, né? E foi justamente por ciúmes o caso dele. O indivíduo que o envenenou era alguém próximo, Napoleão? Mas ele estava tendo um caso com a esposa desse indivíduo, e o cara não aceitou, começou a envenenar. Aí a gente vê que, tudo bem, pode ter sido realmente esse sentimento de posse, né? De ciúmes doentio da mulher e aquela situação. Agora, eu acho que é diferente no caso da Cíntia, viu? Tá tudo muito assim, ela já queria matar a mulher e já tentou matar o outro enteado com querosene, claro que o querosene é complicado, né? Porque é um odor, é um negócio muito... Não se jogar querosene na comida ou qualquer coisa, né? E ela erra até em questão do cálculo. A Cíntia, né? A Cíntia Mariano erra em questão de cálculo. Ela mata a filha, depois já quer matar o filho. Ela poderia estar naquilo que a senhora... Como é que é? Spree killer, que é... Ela podia estar um pouquinho vontade demais de matar? Tá, por isso que ela Pode ser. Ela vai pelo impulso, né? Parece, porque você vê, tem 2 meses de diferença dos envenenamentos dos 2 filhos. Né? E agora... É interessante, eu até gostaria de mais informação. Por que agora? Entendeu? O que levou? Porque essas crianças estavam presentes sempre, por que não aconteceu antes? Quer dizer, teve uma tentativa lá do mais velho, né, lá que tinha 6 anos na ocasião, querosene. Aí ela passa todo esse período e, de repente, né, ela já quer fazer na sequência, eliminar 2, e foi muito próximo. É que ela ali teve um excesso de confiança dela, né? Ela fez e não aconteceu nada, a menina morreu, foi mal súbito, ninguém conseguia entender, nem o médico, nem ninguém, ficou por isso mesmo. Então, você sabe que quem tem essa personalidade meio psicopática, ela é muito narcisista, né? Então, se o negócio deu certo, ela fala, opa, tô beleza, eu posso fazer na sequência. E claro que vem aquele impulso, né? Poderia ser um spree killer, apesar que ela já é uma mulher já de mais idade, ela deve ter uns 40 anos por aí, né? Ela tem mais de 50. O que acontece... Ela tem mais de 50. Deve ter, né? Porque ela tem filhos grandes também. Ela pode ter 40 também. A idade dela eu não vi muitas vezes. Agora, também não consegui encontrar. O ponto dela mais ou menos, você estava colocando, se ela realmente matou o ex-marido lá envenenado, já faz muito tempo. Aí não tem como exumar corpo e descobrir, aí não tem prova do veneno. Acho que vai ficar complicado. Se já estiver, né, nos ossos, aí fica mais complicado. É importante que você tenha ainda partes moles, coisas para poder tirar, né? Vísceras, nem que estejam em estado de decomposição, dá para ainda encontrar, né? Agora, esses outros 2, talvez se chegue próximo a isso, ou talvez ela venha até a confessar, em função do histórico. Tá, como que morreu esse ex-namorado? Ele começou a passar mal do estômago. Aí você começa a juntar as peças. Pode ser até que você fale, olha, não dá para provar, mas tudo indica que sim. Porque eles têm os mesmos sintomas, né? E o vizinho? Seria normal isso, tanto tempo... Tem uns serial killers que eles dão umas paradas, né? E daí é um gatilho. Mas ela pode ter até matado mais gente, não sabemos? Pode, e ninguém sabe. E esse espaço de tempo é bem comum, viu, Beto? O serial killer propriamente dito, ele pode ficar muito tempo sem matar. Ele mata 1 ano, depois vai matar o ano seguinte, ou daqui 5 anos, ou 3 anos, ou 20 anos.
Nós temos caso aí de serial killer como o BTK, que ele passou 20 anos sem matar. Aí, de repente, voltou a matar novamente. Por isso que é tão difícil até a investigação. Tá? Porque você começa uma investigação, de repente para. Você fala, será que é caso de um serial killer mesmo? Você não tem outro, né? Você não tem parâmetro, você não tem nada para um banco de dados, não tem outro caso. E a coisa acaba, né, se diluindo, fica aí. Aí, quando acontecer novamente, né, que você pode, se você tem esse conhecimento, falar, poxa, mas isso aqui eu já vi antes, há 10 anos atrás, né? O mesmo modo de agir, a mesma, né, assinatura. Porque é uma coisa assim, ela não devia estar em problemas com a família dele, porque ela matou a menina no almoço. E o menino está lá, volta e vai frequentar a casa do mesmo jeito. Você concorda que se tivesse um problema emocional entre eles, a menina não ia nem almoçar, não vai nem ver, sei lá. Agora, o que que faz, né? Qual é o gatilho que dá de ela querer matar a filha primeiro? Inclusive, ela escolhe a filha primeiro. Exato. Sim, pode ser a vontade dela matar novamente. Está próximo, quem ela vai matar? Mais fácil eu matar ela que está aqui. Se a gente considerar que ela seja uma psicopata, que eu também não posso afirmar, porque aí precisaria de mais elementos, tudo leva a crer, né? Ela quer, esse é um jogo que ela está fazendo, entendeu? E para ela é extremamente prazeroso. Ela escolhe um meio cruel, né? Seria complicado, ela vai estrangular, esganar, meio complicado para uma mulher. O que ela vai usar? O veneno. Quer dizer, você vê como ela tem o controle da situação? Quando você envenena uma pessoa, né, você tá no controle. Porque você dá, a pessoa não sabe o que está, começa a passar mal e você ainda vai lá e fala, nossa, o que está acontecendo? Vamos tomar algum problema de estômago, não sei o que, olha, precisa ir rapidinho para o hospital. Quer dizer, você fica no controle, se deleita, porque o interessante para um indivíduo como esse é o prazer que ele sente em fazer isso. Né? Ele fica acompanhando até a pessoa morrer, para ela foi ótimo. E eu acho que ela ficou bem entusiasmada. Ela falou, agora eu vou para o outro. Né? E olha, não duvido que ela faria isso com os filhos naturais, se ela já quis jogar a culpa num filho. Né? É bem comportamento de psicopata, né? A responsabilidade é do outro. Se eu posso jogar, só que ela não contava que os filhos iriam lá e ia falar, não, sabe? Ela é capaz disso, foi ela que fez. Ela não manipulava os filhos como ela achou que de repente manipulava. Porque nada como jogar um H, não deixa sua mãe ficar na cadeia. Imagina o que vão fazer comigo. Eu que te pari, eu que te dei sua, você me deve. Sim, é sempre esse tudo, né? discurso. Agora, sempre esse discurso. pode ter também um pouco daquela que chama síndrome de Munchausen, alguma coisa assim. Nada como matar o filho do seu marido para ter ele precisando de você? Pode ser, mas, em geral, na síndrome de Munchausen, o processo é mais longo, Beto. Sabe? Não é assim, matar. Quando você taca chumbinho, você sabe que aquilo lá vai ter um efeito que é milagre se você conseguir se safar, entendeu? Sobreviver, contanto que foi com a menina. Porque a Munchausen, ela vai curtindo esse momento, entendeu? A atenção que ela está recebendo. Ela faz tudo para chamar a atenção. Então, ela vai, aos poucos, mesmo que seja envenenando, né? Porque tem umas pessoas que usam, por exemplo, arsênico, põe lá mínimas doses, você já provoca uma série de reações orgânicas desagradáveis na pessoa. É problema gastrointestinal, tal. Aí para, aí vem. Aí daqui a pouco você faz mais um pouco. Olha como eu sofro em ter que cuidar desse meu filho, desse meu enteado, a minha vida é só em função deles, o sofrimento que eu tenho, tal. Não me parece o caso dela. Mas ela consegue atrair a atenção, ela consegue ser, porque assim, se for o marido dela enterrar um filho é algo tão antinatural que eu acredito que deva ter sido uma catástrofe dentro da família. Inclusive, a mãe do Bruno e da Fernanda vai à delegacia e fala, tá esquisito tudo isso daqui. Meu filho, a mãe aqui também... Porque imagina, uma mãe, e eu vi as fotos da mãe da Fernanda com elas, pareciam ser duas pessoas próximas, assim, que se amavam. Então, eu acho que essa mãe devia estar devastada pela morte da filha, e aí vai perder o outro filho. Mas dentro da casa dela, onde o marido mora, quem consola, quem dá o ombro, quem cuida é ela. Claro, é ela. Então, ele procura ela. Será que ela não pode ter matado até para que ele o procurasse?
talvez não a Munchausen, que eu entendi. A Munchausen é para você ficar sempre com pena de mim, né? No caso, é ela fazer o outro sofrer para ela ser o remédio da dor dele. Tanto que ela faz almoço para o filho, vem aqui. Fica. Existe essa confiança, ninguém estava desconfiando dela. Quer dizer, a mãe, eu acho que realmente também caiu a ficha quando o filho chegou passando mal. Segundo. E ele ainda fala, o feijão estava estranho, tal, eu vi bolinha, blá, blá, blá. Entendeu? Aí a mãe falou, opa, não, isso não está legal, né? Pode, Beto, porque, olha, se a gente pensar, nós temos os narcisistas, né? Pelo jeito, ela é uma pessoa narcisista. E ele, sabe, até o fato de falar, ai, sabe, ele precisa de mim para consolá-lo, ele necessita de mim. Ok, isso também é, entendeu? Maravilhoso para um narcisista. E a gente sabe também que um psicopata é extremamente narcisista. Ele poderia estar nesse jogo, né? Eu só não acredito nessa história de que, sabe, eu fiz isso porque eu tinha ciúmes do fulano com relação a esses filhos. Não, não, né? Seja ela uma psicopata, uma narcisista, uma antissocial, que já tem uma personalidade antissocial, não é esse o motivo. Eu nem sei se ela consideraria esse marido dessa forma. Entendeu? Se ele também não triscasse ali, ela não ia colocar chumbinho na comida dele. Né? Nas matérias que, assim, que a gente... Que eu espero uma hora conseguir entrevistar o delegado também, mas esse caso ainda está muito confuso. Porque eu não consigo saber nem quantos anos, mais ou menos, eles estavam casados. Exato. Porque, assim, ele matar o passado do marido é também algo... Assim, eu vou pegar um caso que eu sempre tenho a sensação de que a Isabela Nardoni era a iconização máxima do passado do Alexandre Nardoni para a Ana Karina Jatobá. Então, tirar, apagar aquilo, sabe? Arrancar. Então, joga pela janela porque eu não quero esse teu passado aqui dentro, sabe? Uma coisa assim. Agora, no caso dela também, apagar o passado do marido pode ser também essa possessão, esse narcisismo, tudo é meu e é só para mim, ele não pode ter uma vida antes de mim? Pode. Tem a ver? Pode ser também. Tem a ver, claro. Tem a ver. É que a gente não tem todas as informações. Eu gostaria até, mas se realmente isso aconteceu com já ex-namorado e vizinho, aí a coisa muda de figura. Aí eu vou mais pela psicopatia mesmo, sabe? Aí a gente pode falar até em serial killer, tudo bem que ela faça a próxima, porque é muito comum na mulher, né? Quando ela quer eliminar e ela gosta de fazer isso, em geral ela vai fazer quem está próximo, né? Ex-namorado, vizinho, pai, mãe, né? Ela fica meio no familiar, né? Diferente um pouco do Thomas. E não suja a mão, né, doutora? Exatamente. Suja a mão de sangue. Ela usa um meio... É interessante também, né, as mulheres usarem o veneno, né? Historicamente. Interessante que isso esteja voltando também. A gente tem quando a gente vai estudar, né, o suicídio, o homicídio ao longo da história, as maneiras que as pessoas usam para se matar, para matar o outro. Então, assim, até no começo dos anos 60, era muito comum usar pesticida, veneno de rato, veneno de formiga. Tinha o famoso lá, né, o veneno de formiga, que era muito utilizado, só da cáustica. Imagina, olha o indivíduo ingerir, porque ele não morre na hora, aquilo vai corroendo todo o esôfago, tudo, é um sofrimento atroz, e tomava. Entendeu? Formicida, veneno para rato, né? Era muito comum, como suicídio, e até como homicídio, e sempre muito utilizado pelas mulheres. Né? Se você for pesquisar, você vai começar a ver isso na era vitoriana, né? Que as mulheres tinham que ter todo aquele ar, né? de éticas amorosas, aquela coisa de mãe e tal, né? Elas tinham que estar casadas, para você estar bem na sociedade, você tinha que casar, né? Então, o que eu faço? Eu não posso sair por aí dando tiro, nem, né? Machadada não cabe bem, né? Para uma mulher daquela época. Então, eu uso veneno. E parece que isso ainda a mulher carrega com ela. E nada como virar viúva, né? Que aí já sofrida, tá, né? Socialmente você já está mais aceita ainda. Já está mais aceita e casa com outro e faz a mesma coisa, como essa que você vai falar, né? Que é a Mary, inglesa, típico, né? Ela mata até os filhos e vai, né? A mãe, e vai embora, a família, né? Ela quer dizimar. Por que ela faz isso? Porque ela gosta. Né? Mas a mulher, naquela época, ficar com dinheiro. Tá, ela podia ter parado. Mas ela vai. A motivação desses crimes, ela é absolutamente pelo prazer, é isso? Pelo prazer de ver o outro. Se a gente considerar
O psicopata é isso, ele mata por prazer. É isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Elas acham que todo crime horroroso, hediondo, é de psicopata. Não, porque matou com ódio, porque... Não, gente, o psicopata, quando ele chega nesse ponto, é para busca de prazer. Ele mata por diversão ou por desejo, mas isso buscando o quê? Prazer. Prazer. Para ele é extremamente prazeroso. E um serial killer não necessariamente é um psicopata. Não, não necessariamente. Nós temos os psicóticos e os psicopatas. O psicótico é outra história, né, Beto? Ele já está completamente delirante, ele mata em função dos delírios dele, das paranoias, da delusão, ele tem uma crença, ou ele acha que ele é um escolhido. Entendeu? Então, ele faz isso, ele não tem, assim, sadismo, eu quero ficar torturando a vítima, não tem nada sexual. Pode ter até uma conotação sexual, mas não no sentido que a gente vê no psicopata, que ele quer realmente estuprar e torturar enquanto estupra enquanto tortura, é bem diferente. O psicótico, ele está ali completamente delirante, né? Ele não sabe realmente o que ele está fazendo. Ele está em função daquela ideia fixa, da paranoia, que ninguém entende, então ele tem que eliminar todo mundo. Em geral, ele acaba se matando também, né? Então, é bem diferente. Essa busca do prazer é coisa do psicopata. E aí entram todas aquelas perversões. Sadismo, que está muito presente na Cíntia. Nossa. Tá? Total. Ela pode até não ser uma psicopata, mas... Né? Narcisismo e sadismo, sim, porque você, né, levar uma pessoa a morrer dessa maneira, você curte muito isso. Tá? Curte o processo. Você curte desde o momento que você está fazendo feijão e vai falar assim, agora eu vou colocar. E só aqui, você sabe, né? Só você sabe. Você coloca e ainda fica olhando. O menino achou ruim, não, ela trocou o prato, colocou, já apagou a luz. Olha que coisa, apagou as luzes para ver se davam de simular, porque ele estava vendo. Ele viu. Ela errou ela errou na mão, né? Deixou as Ela errou na mão. Eu errou no veneno, comprou. Talvez em outro tipo de comida aquilo poderia desaparecer, mas num feijão, o que você espera encontrar num prato com feijão? Feijão e o caldo, né? O que é aquela bolinha? Diferente, com aquela coloração. Porque o chumbinho tem isso mesmo. Ou ele é acinzentado, daí o nome chumbinho, que não tem nada a ver com chumbo, e às vezes ele é meio azulado. Ele dá uma coloração puxando um pouco para azul. Você vê aquilo lá, e não é uma bolinha tão pequenininha, uma esfera tão pequenininha. Você consegue ver. Ela não deixou... o chumbinho poderia ter dissolvido inteiro? Ela entrou numa certa arrogância, do tipo, não preciso nem me preocupar. Ela misturou... eu acredito que ali, com o calor e, né, o caldo que estava sendo feito, ele começou até a dissolver, né, a dar uma dissolvida. Mas você encontra, assim, muito. A esfera fica ali bonitinha, até ela ser totalmente dissolvida. E ele percebeu que ele fala até do caldo. Ele falou, esse caldo está com sabor amargo. Né? Ele estava atento a isso. Mas também uma coisa muito idiota, né? Apagar as luzes, quer dizer, então nós vamos comer no escuro para você. Como isso? Né? Você vê umas coisas. O que acontece? Que eles vão ficando burros, vão ficando arrogantes. O que acontece? Arrogantes, quando eu falo que o psicopata é inteligente, tem muita gente que fala, mas não é possível, como é que ele faz isso? Mas, gente, é pelo narcisismo dele. Ele acha que ele controla tudo. Então, ele faz essas coisas. E como ela percebeu que ele viu, a primeira coisa que ela foi pensar, aí ela fica, né? Fala, opa, saiu do roteiro dela. E agora? Quer dizer, ela vai apagar as luzes? É um negócio mais estranho, né? Qualquer pessoa, você está num jantar, alguém reclama e fala, nossa, eu estou vendo um negócio aqui. Aí a pessoa, daqui, vou trocar teu prato, vou apagar as luzes, para aí ninguém vê mais nada. Não dá, né? Como ela tenta mandar, inclusive, um pouco do feijão para a mãe dos meninos, ela tinha o desejo, então, também de matar essa mulher. Claro, claro. Total, né? Ela não ia mandar isso. Seria uma vítima. Muito, muito estranho. A gente precisa de mais informações para chegar realmente num fechar, né, o diagnóstico do que aconteceu aí. O que a gente sabe é que, efetivamente, ela queria matar essas pessoas, e não só esses dois, como a mulher. Ela já tinha tentado envenenar o outro, que é o Leonardo, que é um outro enteado, que tinha 6 anos. Ali ela foi totalmente, na época, né, não agora, gente, ela foi... Você vê que ela estava começando, porque pegar e dar
querosene é algo que não passa desapercebido. Um chumbinho pode passar, Agora, contanto que passou. tomar querosene é difícil, né? O cheiro, o gosto. Eu nunca Querosene tomei, ou qualquer outro inseticida. Tem gente que tenta fazer isso. Na época que eu estava no ML, eu cheguei a fazer exame em bolo, mas assim, de longe. De longe, eu entrei no laboratório, eu senti bolo. cheiro, bolo com inseticida. Hoje a gente não vê muito, mas antes existiam umas bombinhas que a gente comprava e o inseticida era líquido. Você tinha que colocar naquela bombinha e fazer, né? Eu lembro É o tal de do fazer aquela flit. coisa que fazia assim. Era o flit. O nome do inseticida era flit, e aquela bombinha ficou conhecida como flit. Preciso comprar flit. A gente já sabia. E não era, né, era da Baygon, sei lá de onde que era. Era latinha com inseticida que usava naquela bombinha. Hoje a gente tem esse spray. Foi bem nessa época. Então a mulher usou esse inseticida, fez um bolo, mas e a pessoa comeu. O indivíduo comeu tudo aquilo lá. E ainda veio um pedaço de bolo. Não só o indivíduo, né, que morreu, como um pedaço de bolo. A pessoa, Mas de longe. A pessoa comeu o bolo e morreu? Comeu. Devia estar com Então, muita fome, porque... Então, na época, como que uma pessoa come? Eu não sei detalhes, poderia ser que a pessoa estivesse embriagada, poderia ser que a pessoa já estivesse muito doente, porque não sentir um cheiro de inseticida no bolo, eu achei assim aquilo estranhíssimo. Eu falei, gente, daqui de longe eu estou sentindo o cheiro. E a mulher tacou ali inseticida legal, ela substituiu lá a laranja ou o leite, sei lá o quê, pelo inseticida, porque era muito forte. Eu estava com muita fome, ou uma pessoa comeu. Eu como doce de qualquer jeito. Não gostando, eu como. Tem que ficar ligado, vai que tem um inseticida. Exatamente, o inseticida. É difícil, né? Com cheiro. Porque vem o cheiro, você falou que fica o cheiro no negócio. Né? Inseticida... Fica o cheiro. Mas você sabe, Beto, que as coisas... Esse inseticida que você está falando tinha muito cheiro. Se você passava, eu lembro, você tem idade. Você passava, você não conseguia ficar na casa. Tinha aquela coisa assim, vou passar inseticida, saia todo já mundo. irritava, né? Aí a gente completamente a garganta. Todo Exato. mundo Você tinha que passar e todo mundo sair. Exato. Porque não dá, tanto o odor e aquilo te irritava já imediatamente nessas vias aéreas superiores. E olha só que interessante, esse negócio de veneno é estranho. No IML, eu trabalhava lá, tinha a copeira, que ela fazia o café para todo mundo, né? Aquelas coisas de copeira, como tem em geral nos institutos, que faz o café, que leva para o pessoal. Muito bem. Nós começamos, eu não sou muito de café, mas eu tomava, porque ali todo mundo tomava e é o que tinha para tomar enquanto você estava trabalhando. E as pessoas começaram, sabe, tá meio doce isso. Esse café tá com um sabor estranho, esse café tá com, né? Aí eu falei, vamos lá falar com a tia, que eu não me lembro mais o nome dela. Chego lá, nossa, mas o que está acontecendo? Esse café está com um sabor diferente. Que café que a senhora está usando? Ela fala, esse aqui. Mas o café, pego lá o pó de lá, tá, muito bem. Mas o que está acontecendo? A senhora está usando... Aí, eu e mais uma amiga, nós olhamos assim, eu falei assim, nossa, vendia um veneno que chama BHC. Nossa, era um pacotinho, vinha num negócio de papel, eu lembro bem direitinho ainda. Gente, isso aqui é época dos anos 80, tá? Não é nada a ver agora. Doutora, a senhora foi envenenada. Fomos, nós, todo mundo do IML. Porque eu e a outra garota, que era uma colega, nós entramos, eu falei, mas isso aqui é BHC? Ela falou, pois então, você sabe que eu chego aqui, o açúcar está todo cheio de formiga? Eu coloquei o veneno para matar a formiga. Só que ela colocou o veneno no açúcar, ainda bem que ela não pôs demais o saquinho para matar a formiga. Quer dizer, além da gente estar tomando, né, um açúcar que as formigas estavam fazendo a festa lá, que tinha que jogar tudo fora, porque formiga é um bicho muito sujo, né? Ainda mais dentro do ML, você imagina. Nossa, a mulher botou BHC, mas na inocência. Eu coloquei o veneno, mas não, porque o pessoal, o que eles faziam? Eu vi muito isso, Beto. Onde estava a jarra do café ou do doce, punha um prato com água e jogava BHC em volta. Para não ir formiga, eu vi isso, era costume, o pessoal põe um prato, delícia, um pouco de água, hoje ainda faz isso, só que não põe o BHC, né? Mas o pessoal era um pozinho, você comprava em qualquer lugar, e era extremamente tóxico. Ele tinha no açúcar. Então, veja que esse negócio de envenenamento é uma coisa... Doutora... que se diz, né? A diferença e na verdade, às vezes, não precisa nem de algo específico, né? Porque se você exagerar na dose de qualquer outro, um medicamento ou
né? Você pode também. Eu nem Pode vou te falar levar à o nome morte. do medicamento, mas uma coisa que está sendo mania nos Estados Unidos é um medicamento que a senhora deve saber, não vou falar o nome, para não dar ideia para ninguém, mas é um que vende mesmo em qualquer farmácia. E nos Estados Qualquer Unidos está farmácia. sendo meio moda isso de você querer tirar a vida, você tomar um monte daqueles comprimidos. Então, assim, Exato. você fala, minha mãe de Deus, isso daí se pega a moda, porque as pessoas estão às vezes, querendo chamar atenção. Porque tem gente que quer, às vezes, tirar a própria vida, mas não quer, né? Quer chamar uma atenção de um Quer, namorado, mas não quer. vai me matar. Aí pega, toma e daí se mata. Você não quer E se acaba matar. se matando por um erro. Não é nem o desejo real, aquilo é para chamar atenção, mas acaba, né, o resultado sendo aquele que ele, né, Ele não até queria, mas estava, prometeu que ia fazer. mas prometeu que ia fazer. Exatamente. Então, essas questões a gente precisa ter bastante cuidado. Hoje, claro, que década de 80, gente, que eu falo, pessoal, era outro planeta, tá? Eram outras pessoas, as pessoas ainda não tinham, né? Todo o conhecimento que a gente tem hoje, imagina, você andar, você nem consegue comprar BHC, né? Era usado para matar Nós somos formiga. todos sobreviventes, né? Porque Sobreviventes, exatamente. porque o que tinha de aquelas Sobreviventes. bolinhas de inseticida também pelos lugares, que jogava junto, criança brincava, era mercúrio na boca, que botava mercúrio, né? Mercúrio em ferimento, tudo, né? Então, para você ver. E você sabe, a diferença é a dose ou a via de introdução, porque às vezes você passar na pele, ok, se você beber aquele negócio, não é, né? Então, hoje a gente já tem bastante conhecimento e o controle é muito maior de tudo isso. Né? Aliás, também tem um desafio também, que eu não entendo esses desafios. Então, você viu do menino que entrou no desafio do desodorante? Que é tomar o desodorante, ele morreu, o menino, teve duas paradas cardíacas. Claro, Uma criança. Mas quem que criança. inventa um desafio? Eu vou pegar essa pessoa que inventa esse desafio e falar, meu filho, vem cá. Exato. Porque se pegar, qual a ideia de você pegar um desodorante e aspirar? Eu não entendo desodorante para passar embaixo do braço, não é para ficar na boca. Eu não Exatamente. consigo, às vezes, compreender quem foi a mente brilhante que teve e conseguiu contaminar outras pessoas a fazerem isso. Outras. E, Agora, ele mesmo não morreu, né? Mas os outros, sim. porque ele passou Você para vê, frente. exatamente. Fica propagando para poder ficar curtindo aquilo, né? Vira Dos um bobos, veneno, um dos desodorante trouxas. vira um veneno, que se matou. E não é algo que você tem. Qual é a casa que não tem desodorante, ou que não tem vários, ou que você usa todo dia? Entendeu? O indivíduo bola isso, ele mesmo não morre, porque ele passa para o outro. E se diverte com isso. Isso é muito coisa de adolescente também. Não, Entendeu? tem Em escola, propaga. Entendeu? essa Só coisa que do o álcool cara em que gel, faz né? isso. Que as pessoas também começaram a tomar banho de álcool em gel, e você tem pessoas que pegaram fogo, porque vão acender um cigarro, álcool Exato, em gel gente. em tudo. Assim, a gente tem que Álcool tomar gel. cuidado porque dentro das nossas casas tem muitos elementos que podem acabar com a nossa vida. Muito. Mas Exatamente. nós Até somos, água, né? Até água, né? é água, é verdade. Como dizem. Mas nós somos sobreviventes porque lá, década de 70, 80, não tinha muita. 90 que começa a ter Não, qualidade no produto. Então, assim, não tinha também validade, nada, né? vocês Não foram, existia isso. vocês foram Não existia envenenados protetor solar. Exato. Foram envenenados aí. no Você vê, IML. dentro do instituto. No IML, dentro disso, eu falei, gente, nós vimos todo mundo aqui virar local. E hora que ia virar Tomando local THC. de crime, sendo que não ia ter legista para ver o que aconteceu, porque foi todo mundo. Porque todo mundo, exato, a mulher fazia o café para o instituto todo. Aquilo foi assim. Eu estava vendo o caso da mulher, eu lembrei disso. Porque é tanta coisa bizarra que acontecia, né? Que eu, lendo isso aqui, eu falei, gente, me lembrei daquela situação. Mas, assim, foi ótimo. Eu e a menina, porque as pessoas, você vê, estavam lá achando que o café estava tudo bem. É gente que, como eu também, que fiquei, mas isso aqui está com gosto estranho, tem um negócio diferente. Né? Porque tem gente que nem percebe. O cara come bolo com inseticida e não percebe, caramba. É impressionante, né? Não, Agora, morrer de bolo. vale a pena a gente dar uma acompanhada nesse caso da Vamos Cíntia para ver acompanhar. como é que é essa investigação, para a gente chegar e falar, olha, foi isso mesmo, né? Eu acho fundamental essa história lá do vizinho, do ex-namorado que se aventou, ou realmente confirmar a história do outro garoto, que é o Leonardo, que agora já é adulto, que ela tentou com querosene, né? Porque pode ser tudo isso que a gente falou aqui, né, Beto? Porque necessidade de... A Cíntia, com certeza, tem elementos. Eu já entrei em contato com os familiares, tudo mais, estou aguardando resposta. Mas a Cíntia tem, com certeza, elementos que já mostravam mais ou menos o que ela era. Isso é fundamental para a gente poder... Isso quem passa? A família.
Onde a gente vai conseguir isso? Colega de escola, Sim. família, vizinho, são as pessoas que conviveram com ela enquanto ela está crescendo, infância, juventude. Aí, sim, essas informações são fundamentais para a gente chegar no diagnóstico. Não basta o fato em si. Ah, ela envenenou os dois, então ela é uma psicopata. Não. O que a gente pode falar? Claro, narcisista, tá? Narcisista, controladora, sádica, claro, porque quem envenena o outro, e como é o processo, né, do envenenamento, é só para um sádico fazer isso, porque é extremamente cruel. E a morte é cruel. Sofre, a menina ficou vários dias no hospital, aquele sofrimento, e não sabia o que era. Também, não sei nem se adiantaria, porque não tem um antídoto para isso. Né? E ela era muito magrinha. Bem magrinha, né? Pelas imagens. Agora, a Cíntia, ela é uma pessoa que passa essa cancela e tem esse perfil, não se cura, se cura. Não, se realmente ela tem uma personalidade, né, psicopata, é difícil, hein? E ela pode fazer isso até dentro da cadeia, né? Se ela encontrar um meio, ela pode começar a envenenar. Tem um caso de um garoto, eu me esqueci agora o nome dele, é inglês, lá do Reino Unido. Ele era doido com essa história de veneno, etc. Então, a gente já viu que ela tem, né, um interesse por isso. E ela, eles levantaram também as comunicações dela, telefone celular. E ela fez pesquisa sobre carbamato, como que apaga a mensagem, porque ela passou para o filho isso. Ah, fui eu que coloquei. No telefone, pelo WhatsApp. E você vê como isso é importante também, né, Beto? Você não pode desprezar, hoje em dia, pesquisas que a pessoa faz no computador ou no celular, conversas de WhatsApp. Então, isso a polícia já soltou, que conseguiu ver. Ela fazendo pesquisa como apagar, ela passa para o filho que ela tinha feito isso. Isso tudo depõe contra ela. Ela fala para o filho que ela que colocou o veneno. Ah, porque... E vem com essa história dos ciúmes e tal. Claro, ela vai inventar uma história para tentar justificar uma barbaridade dessa, né? Então, precisa-se de todos esses elementos. Quais as outras conversas? Aí ela já passa mal, né? Ela passa mal, vai para o hospital, faz a cena. Passa mal, faz a A cena. filha dela Exato. pergunta para ela, a filha dela perguntou, pois você matou? Ela falou, matei. A filha falou, nunca mais quero falar com ela. A filha é muito parecida com ela, não sei se você chegou a ver a imagem. Dá até confusão entre as duas, assim, são muito parecidas. Uma foto que era quem ali, tá? Uma coisa. Exatamente. Então, você vê, ela vai deixando essas coisas, achando que está segura hoje, na polícia, além da investigação tradicional, ela vai atrás dessas coisas, né, Beto? O celular é fundamental, né? E as informações que tem lá. As pessoas apagam, acho que com isso apagam mesmo, mas não apagam. E a polícia tem condição de levantar, né? Então, o que a gente pode falar? Claro que é uma pessoa cruel, é uma pessoa que não tem empatia pelo outro, porque você não tem empatia nenhuma, você está vendo o outro sofrer, aquilo é deleite para você, você quer eliminar, e ela tem aquela empatia que eu falo seletiva, né? Ela deve ter ido ao hospital ver a menina, foi ao velório, ao enterro, amparou o pai, amparou o irmão, a mãe da outra, né? A mãe da menina. Aproveitando, essas pessoas que fazem isso, elas vão... Isso tem vários casos. Tem desde a Suzane, famosa, o próprio Alexandre Nardoni foi no enterro da filha, não foi? Ele foi, que ele não foi preso. Eu não lembro se eles já estavam presos, eu acho que eles estavam presos, porque saiu uma prisão temporária, rápido, eles ficaram pouco tempo e saíram. Eu não sei, eu acho que eles nem chegaram aí. Mas a Suzane foi, a Bragança Paulista, o cara que fez o que fez, foi ao enterro das pessoas, o menino lá da Débora Regina foi ao enterro da Débora Regina e ainda rezou, segurando a mão da família. Na Flávia, tenho certeza que não foi ao enterro porque pegaram ela, na Flávia Gonçalves, porque senão ela teria sido a grande estrela da casa, porque imagina, perdeu pai, mãe, irmão. Né? Sobrou ela, que tragédia se abateu sobre ela, né? Então. Essas pessoas vão ao enterro, ela provavelmente, a Cíntia foi ao enterro da enteada, foi ao velório. Essas pessoas vão ao enterro por prazer ou para sacar se tão próximos dela? Ou pelas duas coisas? Eu acho que as duas coisas, mas o que
prevalece aí é o prazer, porque é o poder. Normalmente, o ser humano já procura poder. Ou ele detém informação, é uma forma de você ter poder. Faz parte do ser humano. Você quer ter um controle, né? Você quer ter um poder. Pessoas mais, outras nem tanto, mas tem. E para essas pessoas narcisistas, não estou nem falando de psicopata, narcisista, antissocial, é tudo para eles, entendeu? Essa sensação que você detém algo que ninguém sabe, está todo mundo chorando e você faz aquele teatro sabendo que, sabe, dá aquela sensação boa, né? A dopamina que está aí, o vício, né, em dopamina, impressionante. E esses dias eu estava vendo uma pessoa da área comentando sobre a dopamina, que existem pessoas viciadas, que a dopamina é que dá aquela sensação de prazer na gente. E que efetivamente você tem que fazer um tratamento para sair, sabe? Você tem que ficar isolado, não é fácil, é como uma abstinência. Certo? Você tem que ficar isolado, você vai passar por todo aquele processo de abstinência dessa sensação do prazer. Entendeu? O poder dá essa sensação. O sexo. Né? Você deter sexo, claro. Exatamente. Para os psicopatas, eles são absolutamente viciados em dopamina. Daí essa necessidade. Por que eles matam? Porque isso dá um extremo prazer para eles. Por quê? Porque ele tem o poder sobre a vida ou a morte da vítima. Então, elas vão lá para continuar, claro, o teatrinho, para mostrar, olha, nossa, claro, ela não quer ser pega. É a máscara ela social. Quer fazer um negócio. Claro, ela vai lá, ela vai abraçar a mãe, fala, nossa, eu estou sentindo como você. Vem comer essa um menina feijão. crescer. Vem comer um feijão. Ela vai levar tudo para comer um feijão gostoso dela. Exato. Você vê a confiança dela que ela manda o feijão até para a mãe das crianças. É de uma cara de pau. Agora, dentro da casa dela, eu não espero que tenham feito perícia. Mesmo ela jogando, deve ter jogado fora o chumbinho e tal. Fica o chumbinho assim na panela, nada. Lavou, está novo e não tem como pegar nada. Se fizer uma boa lavagem mesmo, você não vai encontrar. Agora, eu não sei como foi a perícia. Deve ter sido feito perícia, mas eu não sei. Provavelmente, não sei também como é a casa, mas às vezes você tem que examinar o lixo. Você não vê ali no momento, você vai examinar o lixo, que alguma coisa você encontra. Não sei se o que ela fez com o chumbinho que ela deveria ter, porque já usou em um, usou outro, onde ela comprou, quem que forneceu isso para ela, que é uma substância proibida. Está contra a lei também, não está? Tem contra a lei, claro, você não pode comercializar isso. Não pode, é proibido aqui no Brasil, a Anvisa não tem autorização para isso, entendeu? Tem um controle, mas acaba chegando, né? E a gente constantemente está... Né? Essas casas que vendem, sabe, material, coisas para animais, ração, em geral tem isso. O cara pode falar não, se ele desconfiar, ele fala não, mas sempre tem alguém que chega para pegar, porque é uma quantidade muito grande de animais envenenados com chumbinho. É muito fácil você comprar isso. Aproveitando uma pergunta sobre o serial killer do Soroca, que tem a ver com ela também. Tratamento para serial killer, isso aqui não existe. Existe? Ele pode ser tratado? Não. Se for psicopata, não. Não tem tratamento. Então, você não tem tratamento para psicopata. Nem é considerado mais transtorno. Você é o que é. Porque não tem como você lidar com instintos, com coisas que estão ligadas profundamente a áreas específicas do nosso cérebro, no seu desenvolvimento da personalidade. Não tem como. E ele é totalmente impermeável a qualquer tipo de... não tem pílula, não tem terapia, não tem. A única coisa que ele pode procurar, que realmente está acontecendo isso, e eu já vi com colegas que têm consultório, e até no exterior também, é eles procurar, o psicopata procura terapia, porque ele fala, olha, eu não sei lidar muito bem com frustração, às vezes eu fico muito agressivo, eu quero... Por quê? Porque ele já percebeu que isso aí o prejudica. Ele perde a estribeira quando ele se sente frustrado. Cai a máscara, ele mostra e faz tudo o que não devia fazer, que ele passou anos segurando. Entendi. Olha que sacanagem. Então, ele procura entendeu? Para ter um controle maior sobre ele. Ele procura terapia para ele evoluir como psicopata. É claro. Perfeito, é isso aí. Então, porque ele procura terapia, ele já percebeu qual é o meu ponto fraco, qual é o meu... Puta, eu não suporto quando eu me frustro com qualquer coisa. Eu não aguento, eu não suporto. E aí, aquilo, cai a máscara dele. Ele vai mostrar quem ele é.
todinho, né? É uma pessoa agressiva, tal, com liga lá. E eles percebem que isso o prejudica. Ele quer ter mais controle ainda, para continuar sendo um cara perfeito na sua psicopatia. Fora isso, não tem o que fazer. Porque eu entrevistei o advogado de Soroka, convido quem estiver vendo a ouvir também, e ele fala que ele quer, o Soroka assumiu que ele tem inclusive um laudo, saiu o laudo, eu tenho um laudo, depois eu vou mandar, a gente pode falar desse caso de novo, e como psicopata e tudo mais, e que ele quer que, na verdade, ele vá para um manicômio da vida para ele ser tratado. Daí eu falei, mas doutor, a psicopatia não tem tratamento. Não tem tratamento. Não tem. Os países desenvolvidos, outros países que lidam com isso, esse indivíduo é tratado, ele vai, não tem nada de manicômio judiciário, nada disso, não. Ele vai para uma prisão. Se o Estado, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem pena de morte, os estados que têm, um cara, se pegar um serial killer, ele vai para a pena de morte. Pode ser até que ele não seja executado. Você sabe que isso aí é super demorado, né? O cara passa 12 anos, 15 anos lá esperando ser executado. Nesse tempo, eles vão tentando recurso, vai, volta. E alguns até conseguem, mas fica com prisão perpétua. Não, sair da prisão não vai. Não vai. Entendeu? Porque não tem como, não tem o que você fazer. Na prisão, ele pode ficar lá na dele, né? Como ele pode também querer matar alguém. Ainda mais se o objeto de desejo dele lá estiver. Né? Lá, exatamente. Saber que tipo, né, de serial killer que ele é, se ele é o emotivo, se ele é o sexual. Aí, se aquilo estiver lá presente, nada vai impedi-lo de fazer isso. Tipo o Vampiro de Niterói, está até hoje no manicômio judiciário. No Rio de Janeiro, e ele não matou mais porque o objeto de desejo dele não existe no manicômio, que são os meninos, são as crianças. São os meninos de 7, 8 anos, exato. Agora, os advogados ainda estão tentando, né? De alguma forma, tirá-lo de lá, tal, mas eu não sei se consegue, não. Tomara que não, né? Espero que não. Acho que ele já foi negado de novo, né? O ano passado. Foi, né? De novo. Exato, eu estava vendo. Não tem cabimento, né? Quantidade de meninos. E se ele sair, ele vai fazer isso. Ele pode demorar 1 ano, 2, mas é muito difícil. Porque vai voltar esse desejo, principalmente esses que matam por desejo. Sim. Você vê o caso do Chico Picadinho. Teve jeito. Ele passou 10 anos, saiu e fez a mesma coisa. Ele não aguentou. Né? Não tem jeito. Bom, agora, o caso da Cíntia... Continuar, assim, ela pode, até porque se ela tiver desafetos dentro da cadeia e conseguir um veneninho ali... sim. Vai fazer feijão para todo mundo. Ela não pode ir para a cozinha. A Cíntia não pode ir para a cozinha. Exatamente, ela não pode. Exato. Então, eu estava comentando desse garoto, que é o Graham, eu não me lembro o outro nome dele. Ele, muito ligado em veneno e tal, ele começou a fazer as experiências dele dentro de casa, com o pai, envenenando o pai, a madrasta, os irmãos, até que ele matou a madrasta. Deve ter começado ele poderia ter matado o com pai. Cachorro também, né? Sim, ele fazia experiências químicas e tal. Matou a madrasta. Aí as pessoas já ficaram assim. Tal. E um professor, mas será que foi ele? O que foi? Aquela mesma história, porque as pessoas não pensam em envenenamento. A pessoa começa a passar mal, morre. Onde vem? Um professor achou que ele poderia ser o responsável, um professor. E aí foi olhar as coisas dele e viu lá desenhos de cadáveres, de forma que ele queria matar, os venenos todos, aí a coisa apareceu. Ele comunicou e realmente ele foi para um tipo de reformatório. E ele não parou. Ele foi lá e começou... Dentro do reformatório. Deu um jeito na horta. Era um negócio que tinha horta, tinha a planta louro. Ele começou a misturar esse louro com outras coisas, não sei o quê. Começou a envenenar o pessoal do presídio, o colega dele lá, que estava junto com ele no reformatório, tal. Quer dizer, começou a fazer isso. Aí o pessoal, poxa, mas ele está, né, fazendo isso e conseguiu matar dentro lá do reformatório. Aí passou um tempo, saiu, ele matou mais 70 pessoas. O quê? Envenenado? Não, ele está recuperado agora, quer dizer, mais 70 pessoas, até ser pego novamente. Né? Então, a coisa não tem muita responsabilidade por trás disso. E tudo envenenado? E pessoas assim que... Oi? Ele matou tudo envenenado? Envenenado. Não. O lance dele era veneno, e ele era assim, muito estudioso com relação a isso. Muito estudioso. Sempre muito inteligente e ligado nisso.
O cara era... E tem umas fotos dele muito boas. Tem a foto dele garoto e tem foto dele já com aquele olhar, que o psicopata ele tem um olhar, né, daquele que te disseca. Tem uma foto dele que ele está com aquela cara mesmo. Tem várias fotos dele sorrindo, bonitinho, criança, mas tem uma foto dele... Depois eu vou mandar para vocês esse material. Eu vou pôr aqui. Muito interessante. Então, essa história que o cara é do Reino Unido, Graham, esqueci o outro nome dele. Reino Unido, você vai ver aí a história dele. Veneno, isso. 15. Agora a gente precisa esperar mais um pouco, né, para ver exatamente o que vai acontecer nesse caso da Cíntia. Eu já sei que a exumação já teve o resultado, realmente foi comprovado a substância na menina, no garoto. E ela assumiu, né? Ela assumiu. Sim, ela passa até mensagem, né, para o filho, quis jogar a responsabilidade, fala com a filha, quer dizer, aí ela ficou meio, né? E os filhos, ela não estava acreditando que os filhos fossem lá e entregá-la, né? E foram, né? E o filho mesmo falou, não, ela apagou a luz, era um feijão, ela já pôs, quando ele chegou para comer, o prato dele já estava pronto. Você percebe esses detalhes? Ela já entrega o prato pronto. Não é assim, eu vou me servir, porque daí ia estar todo mundo envenenado, né? Ela tinha que colocar numa, né? Aquela coisa uma panela para todo mundo, uma travessa. Né? Se você chegar com duas, eu vou pegar que você está ficando com você, aquela coisa. Não você, né? A pessoa que Como é que ela ia fazer? A não ser que ela quisesse matar todo mundo ali, mas o alvo era o garoto. Como foi a menina, o garoto. Ela já chegou com o prato pronto. Tem um feijão aí, o filho dela não deixa comer. Exatamente. E ela chega para o menino com o prato pronto. Até isso eles perceberam. Então, é também esses dois. E é interessante a postura dos filhos. Eles foram lá, falaram, entregaram ela, falaram, não quero mais contato, ela é capaz de fazer isso, ela fez isso, ela contou toda a história, mas eles falaram, agora a gente não quer mais, assim, não vou falar mais nada, não quero exposição em mídia, nem nada. Ela não conseguiu manipular os filhos, ainda bem, né? Ela não conseguiu construir duas pessoas manipuladas por ela, assim. Eu acho que as pessoas agora acabam sozinhas mesmo, não tem o que fazer. Não tem. Não tem, ainda mais mulher. Mulher, normalmente, na cadeia, não recebe visita nenhuma, bem diferente dos homens. Os homens, a mãe vai, a namorada, a noiva, a mulher está sempre lá, levando coisas, ajudando, passando um monte de coisas que não deveriam, celular, um monte de coisa. Né? Então, elas estão sempre presentes. Então, a gente vai acompanhar esse caso também, volto a falar mais em breve, e assim, depois a gente vai ter mais e mais casos também para conversar. Esse aqui é importante agora a gente ver, para fechar um diagnóstico aqui, se realmente procede aquela história, né? Eu acho que seria importante. Eu acho que sim, porque eles aventaram, né? Não é comum fazer, né, um diagnóstico mental para saber se é psicopata ou não. Eu acho que seria... Não é. Aqui no Brasil é complicado, Gilberto. Deveria ser. Parte do processo é importante, e a pessoa que fosse fazer isso fosse uma pessoa preparada para isso e tivesse acesso a todas essas informações. É o que você precisa. Você não é só pôr o cara na tua frente para você falar. Não dá. Você tem que levantar, porque são pessoas manipuladoras, né? E até para entender como é que você vai seguir com essa pessoa no sistema penal, gente. Porque as pessoas não entendem. Quando as pessoas querem saber se é ou não psicopata, não, ele vai falar o quê? Que ele é louco agora? Não é isso. Que ele vai para cá. Mas, assim, até é perigoso ter um psicopata na cadeia. O psicopata vai ser solto. Ele vai ser uma excelente pessoa dentro da... Salvo em alguns casos, mas ele vai melhorar só a máscara social deles. As pessoas não conseguem entender isso. Misturam psicopatia com loucura. Não tem nada a ver. Nada a ver. E outro detalhe, como a gente sempre comenta, isso parece que todos os crimes têm psicopatas no meio. Mas não é, porque o fulcro aqui da questão são esses casos onde aparecem esses vários tipos aí, né, de personalidade, dentre eles psicopata. Eles são raros, de 2% a 3%, gente, no mundo. Então, não é assim. Eu falo várias vezes que as pessoas falam, esse cara é louco, um psicopata. São coisas totalmente opostas. O louco é o psicótico, que não tem nada a ver com o psicopata. Mesmo o psicótico, essas mortes assim, causadas por esses indivíduos, é muito pouco. Nesse universo da criminalidade, é coisa de 2%, 3%. Mas os 2% causam crimes absurdos, né? Por isso exatamente. Que chama atenção. Muito, muito voltados na família,
mata toda a família e se mata. Então, claro, são casos chocantes, mas ainda bem que não nessa proporção, né, que as pessoas acham que tem. Agora, a Cíntia, com certeza, cruel, pelo que ela está fazendo. Manipuladora? Sim. Narcisista? Sim. Sádica? Claro. Tem um componente aí de sadismo muito forte, que está muito próximo da crueldade, porque tem o deleite, né, de fazer isso. O fato de você envenenar uma pessoa, né, e ela ficou entusiasmada, né, porque deu certo com a garota, ela nem conseguiu se segurar. Talvez, se ela deixasse o barco correr depois de 2, 3 anos fizesse, talvez não chamasse atenção. Mas tem a dopamina. Tem o prazer. Ela... É uma sensação. Exato. E ela pode passar um período que está ok, mas de repente vem aquela necessidade. É por isso que a gente precisa saber mais da vida dela. A gente na dopamina vai comer chocolate, vai fazer o que? Mas não mata ninguém, né, para ter essa dopamina, pelo amor de Deus. Doutora, muito obrigada. É sempre um prazer falar com a senhora, com você. Muito bom. E em breve mais outros casos aqui, conversando. Muito bom. Vamos esperar as informações para a gente depois fechar esse caso, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço.